Olá, galerinha! Vai iniciar mais uma aula de ciências aqui do segundo ano. O nosso tema de hoje é bem legal. O nosso tema de hoje é sobre o reino vegetal, ou seja, o reino das plantas. É um reino que eu mais gosto de falar. Bom, o reino das plantas, também conhecido cientificamente como reino Plantae, se escreve plantae, mas se fala Plantae, é um reino um dos talvez mais abundantes e diversificados em relação à sua própria especiação. A gente vai falar mais sobre isso. Quando eu falo especiação, significa que existem muitas espécies que ainda são desconhecidas dos seres humanos, tá bom? Então nós não conhecemos, mas existem vários tipos de grupos de plantas. Nós vamos estudar hoje a morfologia das plantas, o que é morfologia, de que elas são formadas, qual é a forma de uma planta e quais ambientes essas plantas sobrevivem, ou vivem, ou se reproduzem, tá bom? Vamos falar também um pouquinho da importância dessas partes para a nossa vida, tá bom? Então vamos lá. As plantas, elas assim como os outros seres vivos, elas necessitam de uma alimentação. Só que as plantas se alimentam de uma forma diferente. Quando eu falo que as plantas se alimentam de forma diferente, é porque, na verdade, as plantas produzem o seu próprio alimento. Ou seja, elas necessitam da luz do sol, do solo, da água e de alguns nutrientes. Assim, existe um processo chamado de fotossíntese. Fotossíntese. A fotossíntese é bem legal a gente falar, porque a fotossíntese é um processo a qual a planta, além de produzir seu próprio alimento, ela produz o oxigênio, que é o ar que nós respiramos, tá bom? As plantas, elas não se movem, apesar de algumas terem movimentos característicos, únicos entre elas. Mas as plantas em si, elas não se movem, ok? Elas ficam fixas e crescem de forma positiva como se fosse em direção ao céu, às nuvens. Tá bom? Existem plantas pequenas, existem plantas grandes, existem plantas médias, existem plantas que são totalmente aéreas, totalmente aquáticas, e nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais na frente. Bom, primeira coisa, para as plantas se alimentarem é necessário que elas captem ou absorvam a luz solar. É interessante que a luz do sol ela é formada por várias cores, mas quando ela encontra a folha, ela só reflete a luz verde. Essa cor verde é dada por um pigmento que nós chamamos de clorofila, tá bom? Que a gente vai ver um pouco mais tarde, no terceiro, quarto ano, como é a função da clorofila. Mas a principal função, na verdade, que você tem que entender, é o lado da produção de energia através da fotossíntese, ok? Então vamos lá. A folha, ela é o órgão da planta que é especializado em captar a luz do sol para a produção de energia, trocas gasosas, ou seja, a planta absorve o gás carbônico que a gente solta para fora, aqui o ser humano, a planta vai lá e suga, tá bom? E depois ela libera o oxigênio que nós inspiramos e necessitamos para sobrevivermos, tá bom? A planta também ela troca não só gases, mas ela também troca água. A planta, assim como a gente, não sei se vocês já conseguiram, mas se você respirar perto de um espelho, vai ficar tudo embaçado com água. Ali é um processo de perda de água através da respiração. A planta, quando respira, troca gases, ela também troca água com a atmosfera. Então as plantas elas são muito responsáveis, principalmente nesse processo de respiração, pela produção de nuvens. Tá? Então é muito legal falar sobre isso porque a produção de chuvas está interligada com a produção ou com a floresta. A produção de chuvas está ligada com a floresta. Agora se chove um pouco mais, porque ainda é rodeado de florestas. A partir do momento que eu destruir as florestas, não vai ter mais chuvas como tinha antes. Tá? Vamos falar da outra parte da planta. O outro órgão seria o caule. Nem todas as plantas possuem caule, mas a sua maioria que nós temos nas praças ou nas florestas possuem, principalmente plantas de grande porte. O caule serve para sustentar a copa da árvore, que é a parte onde estão os galhos menores e a parte das folhas, tá bom? Isso aí para transportar a água que vai vir, ou nutriente, que é a seiva, que vai partir para as folhas, o fruto e flor.
Em falar em fruto e flor, a flor é a parte onde a planta se reproduz. É uma das partes mais belas de algumas plantas. Algumas possuem aromas que servem para simplesmente aproximar um polinizador, que pode ser uma abelha, pode ser um morcego, pode ser um maribundo, um beija-flor. Então, algumas têm um aroma delicioso, outras têm um aroma desagradável ao nosso olfato, que é, no caso, algumas têm um cheiro de fezes ou de carniça para atrair moscas, mas ela serve para a reprodução. A partir do momento que há a polinização, a planta começa a produzir fruto, que a gente come, mas o fruto tem guardado dentro dele um bebê. Esse bebê é a semente. A semente, quando cair ao chão ou estiver em condições ambientais corretas, a semente começa a brotar e dá uma nova árvore onde ela veio. Agora vamos falar lógico, a flor nós utilizamos, a flor é utilizada para ornamentação, alimentação também. Existem algumas plantas que utilizamos para a alimentação. Folhas utilizadas para ornamentação, utilizada para alimentação, para banhos e para chás e produção de medicamentos. O tronco é utilizado para confecção de móveis, decoração, partes fixas e móveis de casa, como portas, janelas, tá bom? Utilizado na construção civil, na construção de casas, tá bom? A parte final agora que nós vamos falar das plantas é a parte da raiz. Olha que interessante como é a raiz. A raiz, ela suga toda a água e sais minerais, passa para o caule, que vai até a folha, flor e fruto. O interessante é que algumas raízes, as raízes ficam debaixo da terra, tá bom? Algumas plantas possuem raízes fora da terra, como são algumas plantas aéreas que nós vamos ver. Mas todas elas têm a função de sugar água e sais minerais que vão ser distribuídos para a planta, ok? Algumas raízes nós consumimos, tá bom? Por exemplo, cenoura. Nós consumimos a raiz, tá bom? Batata inglesa não é raiz. Batata inglesa é caule. Batata doce, raiz. Aí nós consumimos. Bom, o professor só ficou falando, mas o senhor esqueceu de falar, por exemplo, quais são os ambientes, então, que essas plantas sobrevivem. Existem 3 tipos de ambientes que são agrupados às plantas, que são bastante interessantes de nós entendermos. Existem os ambientes terrestres, onde eu tenho um pé de jaca, pé de manga, pé de melancia, né? Onde as plantas ficam sobre o solo. Os ambientes aquáticos é quando eu tenho, por exemplo, o aguapé, né? O alface d'água, a vitória régia, que são plantas que ficam sobre a água ou dentro d'água, tá bom? E existem também as plantas, esse nome é um pouquinho complicado, mas vai lá, epífitas. Epífitas significam plantas que vivem no alto, ou em cima de outras plantas, como o caso das bromélias, das orquídeas, tá bom? De alguns musgos, que são bastante interessantes. Gente, nossa aula vai ficar por aqui agora. Eu quero que vocês estudem bastante. Eu vou estar passando, hoje, depois da nossa live, eu vou estar passando, sim, a nossa agenda e as atividades. É um assunto muito gostoso. O professor Valério ama falar sobre o reino vegetal. E eu acredito que vocês tenham entendido. Um beijão para todos vocês. Estou com saudade. E não deixe de fazer as atividades. Fique em casa.